queria contar um pouco a história dessa pesquisa, né? Quando eu estava fazendo ainda o meu mestrado sobre o trabalho policial e o manuseio, que eu chamo de manuseio da Lei Maria da Penha, em algumas delegacias aqui na cidade de São Paulo, a minha pergunta, a pergunta que sempre me atravessou, era tratar o direito com uma certa dignidade e com algum respeito que às vezes eu percebia que, em especial no ativismo, em matérias jornalísticas e às vezes em certas abordagens das ciências sociais pareciam não ter, né? Porque tal lei não funciona, por exemplo. E aí eu me perguntava do ponto de vista jurídico, o que é uma lei funcionar? É impedir que certa coisa aconteça? Então, nenhuma lei funciona. Se a gente pensar numa das coisas que são talvez a coisa considerada mais grave, ou uma das que é o homicídio, a existência da lei não impede com que isso aconteça, por exemplo. Então, o que faz com que a gente olhe para a Lei Maria da Penha e falasse, ou ainda falha, ela não funciona, ela não é bem implementada. Então, a minha pergunta era, eu queria ver os profissionais ali da porta de entrada, como algumas policiais chamavam do pronto-socorro da violência, como é que era feito isso, como a lei se traduz em papéis, em termos, em procedimentos, em protocolos, em escolhas dessas profissionais, como ela ganhava vida no dia a dia. Então, sair dessa dicotomia de se está funcionando ou não, se está sendo aplicado ou não, porque alguma coisa estava acontecendo, ainda mais em delegacias especializadas, né, que recebem dezenas de mulheres, às vezes centenas diariamente. E quando eu estava lá, entre 2012 e 2013, começaram a chegar muitos relatos. Depois eu descobriria que, estatisticamente, inclusive, esse é um ano considerado um ano chave para isso. Começaram a chegar uma série de relatos sobre que envolviam aparelhos celulares, em especial os celulares do seu modelo smartphone, né? Desde mensagens com tons ameaçatórios e ofensivos, a histórias de ele quebrou meu celular, ou ele tomou meu celular, ele impede que eu entre numa rede social, ele invadiu o meu perfil, e muitas, ele disse que vai compartilhar minhas fotos, ele falou que vai me expor na internet, ele tem nudes meus, ou ele enviou meus nudes para o meu chefe, para minha família, para os meus contatos de e-mail. E ali naquele momento, em 2013, tem quase 10 anos, o que para o direito não é muita coisa, mas para as tecnologias, em especial as tecnologias digitais, é o mundo. A gente ainda estava falando de Orkut ali. As policiais se viam muito sem instrumento, elas não sabiam como conduzir aquilo com a linguagem do direito. O trabalho policial ali naquelas delegacias era um trabalho muito de tradução dessas histórias, dessas denúncias, numa linguagem do direito. E policiais, com a exceção das delegadas e dos delegados, não necessariamente são pessoas com formação em direito. Elas têm ali uma formação técnica no momento que passam na academia de polícia, e são instrumentalizadas, e são essas pessoas que tomam as decisões em que tipo penal, né, em que descrição de crime que tem ali no nosso Código Penal, que aquela história daquela mulher vai ser redigida, isso impacta diretamente a forma como isso vai ser levado adiante no sistema de justiça, se ela vai precisar, se vai ser representada pelo Ministério Público, se vai precisar ter uma advogada, se ela vai precisar entrar com uma representação, enfim, uma série de coisas que parecem só técnica, mas na verdade têm efeitos muito práticos na vida das pessoas. Isso me inspirou a pensar, eu imaginei a princípio que eu ia estar nas delegacias e acompanhando esses casos, mas logo, e aí as policiais brincavam comigo, diziam que daqui a pouco iam ter que inventar uma delegacia do celular, de tanta reclamação, de tanta história, de tanta denúncia que elas ouviam ali envolvendo celulares. Aqui na cidade de São Paulo há uma delegacia de crimes digitais, eu cheguei a acompanhar algumas mulheres nesse espaço, mas ela não é responsável por tramitar esse tipo de crime, ela é mais responsável por crimes contra o consumidor. E eu comecei a perceber que não tinha o que fazer muito, né? Então, aí foi um momento um pouco de crise, que eu tinha a Elô próximo a mim, e de reformular as perguntas, o desenho da pesquisa, e acompanhar desde processos legislativos, propostas legislativas que estavam acontecendo desde 2013, esse ano-chave para a minha pesquisa e para essa discussão no Brasil, que é o ano do boom do consumo de smartphones no Brasil, é o ano
é o ano do surgimento das primeiras propostas legislativas para lidar com essa questão de mulheres, exposição, violência na internet. E é o ano que marca tristemente o suicídio de 2 adolescentes, uma no Piauí, uma no Rio Grande do Sul, cujas histórias são levadas à mídia e são narradas em termos de elas se mataram por causa de terem passado por episódios de exposição. E é o ano também em que se traduz aí o termo que estava sendo utilizado nos Estados Unidos, revenge porn, pornografia de vingança. Se tenta emplacar esse termo no Brasil, ele nunca emplaca muito. Algumas pessoas ainda falam assim. Eu optei por trazer a linguagem que eu encontrava nas pessoas para tirar a prática, né, para tirar um pouco de um tom de condenação ou moralista ao se falar da prática do exercício da sexualidade na internet ou a partir das tecnologias digitais. A gente pode falar um pouco depois mais sobre isso. E a partir de então se deu essa pesquisa que na antropologia a gente chama de multilocalizada, em vários espaços, não mais como eu me acostumei no mestrado, que era ir para aquelas delegacias, ficar 12, 13 horas no plantão, com aquelas mesmas pessoas, aquelas mesmas profissionais, participar dos amigos secretos ou amigos ocultos, no Rio é amigo oculto. E, de repente, eu estava circulando por espaços muito diferentes, desde fazendo trabalho de campo também, utilizando a ferramenta do digital, lendo os materiais, acompanhando remotamente, o que na época parecia muito bizarro, mas hoje é um pouco mais naturalizado, pelo menos para uma parcela da população, as discussões no Congresso sobre esses projetos de lei, acompanhando o que saía na mídia, acompanhando mulheres e meninas que passavam por situações que elas narravam como de vazamento de nudes, então por isso o texto da tese e o livro se dedicou mais a essa categoria dos nudes, que podem significar uma série de coisas, né? Não tão somente esse momento da exposição, da violência, da violação, mas também um momento de uma relação mais bacana com o corpo, com a própria imagem, de se descobrir, de trabalhar a autoestima, de fazer poses, de lidar com a fotografia, com o autorretrato, algo que não era possível antes da câmera digital acoplada ao celular, porque a fotografia era uma tecnologia cara, que precisava de uma câmera, de filme, de revelar. Então, o trabalho também acabou se debruçando sobre essa tríade tecnológica que eu chamei, que transforma muito as nossas interações uns com os outros, com nós mesmos e com a própria tecnologia, que é o aparelho celular no modelo smartphone, a câmera frontal e as redes sociais. E também acompanhando algumas soluções criativas aí, feitas por profissionais da área do direito, do sistema de justiça, para dar vazão a essas situações que já estavam acontecendo, que eram e são muito sérias e graves, trazem consequências gravíssimas para as mulheres e para as meninas que passam por essa situação. Adoecimento psíquico, perda de emprego, perda de peso, perda de relação com a família, em especial um grande fardo na relação com os homens da família, os pais, quando há, no caso, os filhos homens, os irmãos. Enfim, então é um pouco essa coxa de retalhos para mapear uma discussão que, quando eu comecei a pensar sobre, né, e isso eu aprendi lá naquele artigo da Carol, da revista Cadernos Pagu, que o digital, o online e o offline, a gente, ainda mais quem viveu os anos 90, se lembra, até hoje eu acho um pouco cômico a expressão internautas, na ideia que a gente entrava na internet e era uma outra internet, ela era mais cara, discada, a gente tinha que calcular o tempo que ia ficar, tinha muitos bate-papos anonimizados, mas enfim, era uma ideia de que o que acontecia na internet era quase que descolado, que a gente não sabia quem eram as pessoas que estavam ali do outro lado. Tem uma música do Lu Santos, em que muitos interlocutores e interlocutoras da minha pesquisa mencionavam, que se chama... Eu não me lembro o nome, mas diz algo assim: aqui sou eu sozinho, do outro lado eu não sei, SOS Solidão, a ideia de que você estaria muito isolado na internet.
E essa internet que a gente vive hoje, que multiplica as nossas interações, multiplica as nossas relações de intimidade, ao invés de ser uma ruptura, são relações de continuidade.